Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos na segunda-feira da semana da oitava da Páscoa. Hoje, dia 21 de abril, eu, Padre Tiago Calçado, estou com você com a nossa palavra de fé. Que tempo feliz, que tempo de alegria, Cristo ressuscitou. Vamos meditar com o Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até os dias de hoje. Meus irmãos, estamos vivendo esta semana muito bonita que sucede o domingo da ressurreição, chamado de oitava da Páscoa. Sim, na liturgia da igreja, as grandes festas nunca ficam apenas em um dia. Elas transbordam durante toda uma semana, durante um tempo. Assim é na oitava do Natal, no tempo do Natal e principalmente no tempo da Páscoa, a oitava pascal. A grande alegria da ressurreição não pode ser contida apenas em um dia. Por isso, a igreja faz durante toda essa semana menções àquele domingo festivo onde Jesus venceu a morte. Hoje, ouvimos no Evangelho que a notícia da ressurreição de Jesus começa a se espalhar. As mulheres que viram o sepulcro vazio deram a notícia aos outros discípulos e com a notícia também, claro, vai começar a perseguição aos discípulos de Jesus, aos cristãos. No Evangelho de hoje, ouvimos que os mestres dos judeus, os saduceus, aliás, os mestres dos judeus, os sacerdotes, não é? Começam a dividir o povo dizendo que o corpo de Jesus tinha sido roubado. No fundo, eles começaram a ter medo, pois a fama de Jesus agora estava se espalhando através de seus discípulos. Isso nos ensina que aquilo que aconteceu com Jesus também acontecerá com seus discípulos. Eles também serão perseguidos. Mas, na palavra do Evangelho de hoje, temos um convite de Jesus às mulheres. Jesus, que foi ao encontro das mulheres que viram seu sepulcro vazio, dá para elas um mandato: alegrai-vos. Sim, esse é o mandato de Jesus ressuscitado às mulheres. Não é tempo de tristeza, não é tempo de chorar pela dor da Sexta-feira Santa, mas de se alegrar com a vitória de Cristo sobre a morte. O primeiro convite de Jesus ressuscitado é esse: a alegria de saber que a morte não teve o ponto final na história da nossa vida. Por isso, Jesus convida as mulheres a um passo a mais, a não ter medo e a dirigir-se a seus irmãos, mandando que eles fossem para a Galileia, pois lá eles o veriam. É muito interessante esses dois convites de Jesus. Não ter medo. Se os mestres dos judeus, na verdade os sumos sacerdotes, queriam perseguir Jesus e agora os seus discípulos, a coragem vai acompanhar os discípulos até o fim. Não tenhais medo. É o convite de Jesus para nós. Em meio às perseguições dessa vida,
em meio às críticas dos homens, em meio às dúvidas, não ter medo. É isso que Jesus pede de nós. Quantas são as situações que tentam nos amedrontar? Quantas são as ocasiões da vida que tentam nos impor situações que não nos pertencem? O convite de Jesus continua atual. Não tenhamos medo daqueles que nos desejam o mal. Mas Jesus também manda os discípulos voltarem para a Galileia. Essa é uma questão importante. Por que voltar para a Galileia? Lembremos que os discípulos estavam em Jerusalém. Ali eles viram os horrores da Sexta-feira Santa. Ali eles viram o sepulcro vazio. Mas o lugar de discípulo não é apenas no êxtase. Ele deve sair em missão. Ele precisa voltar para a Galileia. O lugar do discípulo não é apenas no conforto e na segurança da ressurreição e na alegria que dela brota, mas essa alegria precisa transbordar. Precisa voltar-se para as periferias existenciais, como diz o Papa Francisco. Precisa voltar para o lugar aonde esperam o anúncio do Filho de Deus. É na Galileia que a missão dos discípulos vai se multiplicar. É longe do tumulto e dos holofotes que os discípulos começarão a sua missão grandiosa, fazer com que a semente do reino se multiplique. A pergunta que nós devemos nos fazer é essa: qual é a nossa Galileia? Qual o lugar que espera pela nossa palavra? Qual o lugar que espera pela nossa alegria? Deus te abençoe nesta semana de Páscoa. Um grande abraço e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.